Olá, prezados alunos. Mais uma vez estamos aqui para falar de fazer mais um vídeo sobre a matéria de filosofia que nós estamos oferecendo para vocês. Falamos no primeiro vídeo que a filosofia é um modo de pensar a vida, que existem outros modos que também pensam a vida, cada um dentro da sua área. Agora vamos falar sobre a descrição da tarefa filosófica. O que é a responsabilidade, a tarefa filosófica em si. Muito interessante. Então, o que ela deve fazer, né, quando ela pensa a vida? Quando vocês estiverem lendo o texto, o primeiro texto, vocês vão poder acrescentar mais informações, mas para ajudar na sua reflexão, a gente fala da tarefa filosófica comparando ou relacionando essa tarefa com a responsabilidade e a tarefa de um filósofo. Ou seja, um filósofo ele deve ser o mediador, uma pessoa que faz a mediação, faz ligações, que junta coisas separadas, que estabelece amizade, etc. E nesse modo de fazer essas ligações, o filósofo é pensar. Então, uma das atividades importantes do filósofo é pensar filosoficamente. E para quem estuda filosofia também, essa é uma atividade importantíssima, pensar filosoficamente. Consequentemente, é pensar sobre as relações entre o passado e o futuro. Pensar sobre como podemos juntar as crenças do passado com as necessidades, com as crenças, com os saberes do futuro. Isso faz parte da tarefa filosófica, de ele mediar a construção desses entendimentos. Veja então que grande dose de cuidado e imaginação deve ter um filósofo, né? Nem tudo está claro, primeiro ele pode imaginar, ele pode pensar e usar a sua intuição também, né? Essa responsabilidade, esse cuidado, se deve pelo fato de que ele tenta fazer mediação entre crenças que já existiram no passado, com crenças que ainda não existem, mas que de alguma forma poderão vir a existir no futuro. E tenta fazer isso de forma que as crenças e os saberes do passado e do futuro não entrem em conflito, mas cooperem umas com as outras. Um filósofo, então, é alguém que olha para o presente com um olhar admirado da historicidade, ou seja, do acontecimento histórico, da possibilidade de conhecer o fato histórico, de perceber, de explicar, de escrever sobre ele, de pensar sobre ele, trazendo para o presente tanto o passado quanto o futuro. Muito importante. Depois vocês verão como é importante pensar filosoficamente. Você já pode perceber, ou já tem percebido a importância da filosofia para quem estuda teologia e para quem pratica a fé cristã. Ao ler o texto da aula, esse texto você já deve ter percebido a importância dessas duas coisas, filosofia e teologia. Filosofia, importância da filosofia para a prática da fé cristã. No cotidiano das igrejas e no trabalho de teólogos, conflito entre as crenças do passado e as necessidades do futuro são muito comuns. Quem de nós já não ouviu na igreja, por exemplo, um irmão ou irmã mais velho dizer saudosamente: em meu tempo a igreja era muito melhor. Eu já ouvi dizer isso muitas vezes. Até já disse também do meu tempo de jovem na igreja. E sabemos que para as pessoas mais jovens na igreja a resposta mais comum a essa saudade é de rejeição, não é? Claro, eu vejo que meus filhos, meus netos, eles não têm nenhum pingo de saudade quando eu conto a minha história, porque a minha história, esse fato tem historicidade. Quando eu conto a coisa para eles, eles não têm o mínimo de saudade. E o que acontece? Eles rejeitam, né?
de preferência por jeitos novos de fazer as coisas. Então eles mudam, eles substituem aquilo que fazia tanta falta para mim com coisas novas para eles. A vida cristã também é vivida na historicidade. Então, fazer filosofia poderá nos ajudar a fazer mediações e diminuir conflito entre as diversas gerações de homens, mulheres que se decidiram à fé, ou pela fé. Isso é interessante. Então, a própria vida cristã permite historicidade, permite se conhecê-la, escrever sobre ela e pensar sobre ela, né? Repensar a própria como nós se diz, repensar a vida cristã. A filosofia, ela é ótima, o filósofo pode se deitar sobre isso, ou sentar, pensar sobre isso, para fazer essa mediação entre uma visão da vida cristã do passado, pensar no presente e inclusive projetar para o futuro. Agora podemos perguntar, que tipo de pensamento realiza uma pessoa que gosta de filosofar? Se filosofar é pensar, não é? Filosofar é um pensar que nasce da admiração com as situações da vida e se ocupa de fazer ligações entre saberes, entre crenças, entre linguagens do passado com o presente e com o futuro. É uma das principais formas de fazer esse diálogo filosófico. E, na realidade, uma das principais formas de fazer esse diálogo filosófico é a construção de conceitos. Então você analisa uma coisa boa no passado, mas você já não está perfeitamente encaixando no presente e o futuro parece uma coisa totalmente incerta. Como é que a gente pensa essas coisas? É construindo conceitos, como vocês verão lendo esse texto, se vocês já não leram o texto da aula, não é? Os conceitos o que são conceitos? São palavras que tentam explicar, resumidamente, soluções de problemas. Tá? O problema da função da filosofia pode ser explicado pelo conceito mediação, por exemplo. A filosofia, qual o problema que ela tem para enfrentar a vida, a historicidade? É o conceito como alguma coisa que resolve o problema, é fazer mediações. A filosofia não deve levar ninguém a confrontar, a usar a força, a impor a coisa, mas ela é construtora de mediações, ela faz a ligação, põe em contato duas coisas, no diálogo. Então, o conceito mais importante para a filosofia, explicar o que a filosofia é, o que ela enfrenta, é mediação. Ao longo da história da filosofia, podemos traçar duas grandes formas de construir conceitos. Vamos chamar uma delas de metafísica ou fundacionista. Vamos chamar a outra de pós-metafísica ou pós-fundacionista. Não é? São palavras complicadas, mas que ao longo do curso vocês compreenderão muito bem, né? Para começar a descobrir o que essas palavras significam, vamos conversar com um outro filósofo. Então, um diálogo. Aqui nós estamos falando de metafísica e de pós-metafísica. Na maioria dos casos, os conceitos que os filósofos isolam para lhes dar atenção, como verdade, conhecimento, crença, ação, causa, o bem e o certo, são os mais elementares que temos. Conceitos sem os quais não teríamos, no final, quaisquer outros conceitos. Então, um conceito é um conjunto de explicação e que se desdobra, abre espaço para novos conceitos. Por que então deveríamos esperar ser capazes de, por meio de definições, reduzir esses conceitos a outros conceitos mais simples, mais claros e mais básicos? Deveríamos aceitar o fato de que o que torna esses conceitos tão importantes deve também eliminar a possibilidade de encontrar um fundamento para eles que alcance os alicerces mais profundos. Donald Davidson, escreveu um livro, juntamente um texto, né, na realidade, em um livro de dois outros autores, que trata disso. Esse texto está sendo afirmado num livro onde usaram o conceito dele. Vocês verão no texto. Então,
o que nós podemos dizer assim, você percebeu a palavra fundamento aqui? Usada por Davidson. Na linguagem especializada da filosofia, fundamento é um tipo de conceito que serviria para explicar e garantir a verdade de outros conceitos. Mas existem conceitos que ele próprio é o fundamento, né? A forma metafísica ou fundacionista de fazer filosofia, então, é aquela que se preocupa em formular conceitos tão simples, claros e básicos que poderiam servir de fundamento para os demais conceitos. Então, a metafísica, a forma fundacionista de fazer filosofia, é justamente aquela que tem a tarefa de encontrar explicações, conceitos tão simples que não pode ser mais reduzida a outros conceitos e serve de explicação para outros conceitos e fundamentos para outros conceitos.